Apresentação do seminário da disciplina Orçamento Público, curso Bacharelado em Administração Pública, Polo Montes Claros, professora Gisele Guzmão. A nossa equipe é formada por Adriana Pires, Alcina Barcelos, Christian Lúcio, Daniele Santos, Deiane Laura, Yasmin Fagundes e Maria Cristina. Tema: Avaliação da execução de programas de governo, relatório número 90, Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. O relatório de avaliação da execução de programa de governo número 90 foi realizado no IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e em vários municípios relacionados. Em atendimento à Constituição Federal de 88, artigo 74, a Controladoria Geral da União realiza ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, além de avaliar a aplicação dos recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental. A ação de preservação do patrimônio cultural brasileiro, mencionada neste relatório, tem a finalidade de realizar projetos e atividades que contribuam para a preservação de bens e acervos culturais, incluindo o desenvolvimento de estudos, pesquisas, normas, monitoramento, fiscalização e acompanhamento, além de eventos que contribuam para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. A preservação engloba de maneira ampla todas as ações que beneficiam a manutenção do bem cultural. Pode ser através do tombamento, chancela ou até mesmo atitudes de limpeza do ambiente e ensinamentos de ações preventivas. Nos levantamentos feitos, foi possível identificar situações muito inadequadas e oportunidades de melhoria, que posteriormente foram colocadas como recomendações. Entre as verificações feitas, foi observadas as seguintes. Primeiro, a carência de informações atualizadas sobre os bens tombados e a falta de implantação de sistema que possibilite acessar informações dos bens acautelados. Também a necessidade de disponibilizar informações à sociedade de forma mais acessível e atualizada. Fragilidades quanto às informações iniciais sobre o estado de conservação dos bens com pedido de tombamento. Também foi observado que 64% dos bens fiscalizados foram encontrados com problemas de má conservação e nem todas as regionais do IPHAN adotam sistemática de monitoramento do resultado de sanções aplicadas. Sobre a execução orçamentária e financeira da ação, observemos o quadro 1. Neste quadro, temos o período, a dotação inicial, atualizada, variação da dotação atualizada em relação ao ano de 2013, em porcentagem, as despesas empenhadas, liquidadas, o número em porcentagem e as pagas. Com relação ao quadro 1, no período em destaque, observa-se que, pelo lado da dotação orçamentária, ocorreram significativas reduções nos montantes alocados para a execução dos projetos atinentes à política. Da mesma forma, também ocorreram reduções nos valores executados ao longo do tempo, com resultados de execução financeira sempre inferiores a 50% dos valores autorizados, com destaque para o ano de 2013, que foi o exercício de maior montante orçado, em que a despesa liquidada ficou em apenas 17% do valor orçado. No total, considerando todo o período em análise, a despesa liquidada em relação à autorizada ficou um pouco abaixo de 30%. Sobre as recomendações, por conta dos resultados obtidos naquelas verificações, podemos observar
a elaboração do plano de ação com estimativa de prazos, competências, metas e o que mais envolver as etapas para tratar a implantação efetiva e posterior alimentação do sistema corporativo, a fim de monitorar a situação de conservação do patrimônio. Também foi recomendado apresentar plano de ação que aborde a implantação dos processos instaurados de tombamento, incluir nos normativos a descrição do estado de conservação do bem objeto do pedido de tombamento e definir uma metodologia de avaliação de riscos de destruição do bem cultural. Considerar que a preservação do bem cultural é também exercício de cidadania, disponibilizando a agentes políticos e privados informações sobre o potencial de exploração econômica desses bens. Aplicar medidas necessárias, inclusive a aplicação de sanções, quando cabíveis, para sanar o mau estado de conservação dos bens tombados e fiscalizados pela CGU. Recomendou-se disciplinar todo o processo que envolve o plano de fiscalização a partir da implantação do sistema Fiscalis, implantar integral e efetivamente esse sistema, acompanhamento da efetividade dos procedimentos de aplicações de sanções e dos resultados das recomendações decorrentes das fiscalizações aos bens tombados. Conclusão. A partir de todas as análises realizadas, foram identificadas fragilidades no processo de preservação do patrimônio tombado, má conservação de bens, fragilidades na fiscalização, ausência de ações com foco na preservação dos bens tombados e falta de monitoramento, baixo nível de execução dos planos de fiscalização, ou seja, a realização de fiscalizações em quantidades inferiores a previstas e ainda a necessidade de realizar fiscalizações emergenciais, decorrentes de notícias de ameaças ou danos ao bem cultural. As recomendações foram criadas a fim de corrigir improbidades e promover o aprimoramento do processo de gestão. E parte dessas recomendações já tinham sido atendidas pelo IPHAN quando se encerrou essa pesquisa.